E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 104, um tema polêmico que o Luiz Domingos raciocinou em algum lugar, pensou em algum lugar. Vamos falar da PEC número 95 de 2023, apelidada PEC das Drogas, né? Mais especificamente a gente vai falar sobre a marihuana, a maconha, né? Como ela passou ao longo da história por vários processos de criminalização, né? Não foi um processo recente, esse, como nós vamos ver, que não faz parte desde de toda a nossa história. Depois a gente vai focar nessa discussão, nas votações que estão rolando no Senado, né? Já rolou, aliás, e que vai para a Câmara dos Deputados em breve. A gente vai falar um pouco também com um especialista dessa vez, né? Então, além do nosso Luiz Domingos, nós teremos a participação do André Feijes, que é advogado criminalista e membro fundador da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, né? Alguém que está há muito tempo já estudando o tema. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Hoje o episódio vai tratar de temas que o pessoal gosta, o pessoal tem interesse direto nessa questão, né, da descriminalização ou legalização do porte da maconha para uso pessoal. É um tema que no mundo já tem recebido um tratamento progressista, vamos dizer assim, né? Países como Canadá, Austrália, vários estados norte-americanos, aqui do lado, Uruguai, esses países já legalizaram, e também existem países que descriminalizaram, que é diferente, como Portugal, Argentina e muitos outros. O Brasil estava nesse caminho a partir de uma decisão do Supremo, a gente vai falar, mas o fato é que agora há um embate entre o Senado e o Congresso e o Supremo Tribunal Federal em torno desse tema. A coisa começou com um recurso extraordinário da Defensoria Pública de São Paulo a respeito de um caso de um homem que foi condenado por carregar 3 gramas de maconha. Ele foi condenado no Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí a Defensoria de São Paulo recorreu ao Supremo Tribunal Federal com o apoio do Ministério Público de São Paulo a favor da absolvição desse caso, desse homem que carregava 3 gramas de maconha. E aí o Supremo foi votar e decidiu começar a definir um critério a partir do qual seria considerado tráfico, porque não existe esse critério na Lei de Drogas de 2006. E aí o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, mexeu os pauzinhos dele para iniciar a tramitação dessa PEC que criminaliza o porte de drogas e não define quantidades, mantendo como está a lei de 2006. Só quero dizer que quem que acompanha o Pacheco na iniciativa dessa emenda à Constituição, a emenda 45 de 2003. Então, olha lá, senador Eduardo Girão, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, senador Rogério Marinho, PL do Rio Grande do Norte, Jorge Saif, do PL de Santa Catarina, Tereza Cristina, PP do Mato Grosso do Sul, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, Sérgio Moro, União Brasil, do Estado do Paraná. E a lista é gigantesca, mas inclui também o senador Mourão, né, o vice-presidente, esqueci o nome dele? Hamilton Mourão. Hamilton. O Davi Alcolumbre, a Damares Alves. Olha, é um timaço de senadores que são coautores dessa emenda à Constituição do Rodrigo Pacheco. Ela foi aprovada e agora ela vai tramitar na Câmara. O que você sabe sobre a Câmara, Alessandro? Então, na Câmara dos Deputados a coisa não ficou muito melhor do que esse cenário do Senado, né? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara escolheu o deputado bolsonarista, adivinha, Luiz, Ricardo Salles, para ser o relator da PEC das Drogas, né? Junto com ele está acompanhando, na verdade, a outra bolsonarista, né, Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, que vai presidir, na verdade, a CCJ na Câmara. Então, veja só, um perfil. A gente está falando aqui de quase todo o governo, a base de apoio do governo anterior, né? Da base bolsonarista que está no Legislativo brasileiro. Não, bolsonaristas raiz, né? Raiz. A Detoni, ela anda com foto de arma e morte a isso e aquilo. E o Ricardo Salles dispensa a apresentação, né? Não, pois é. Enfim. Eu não sei, né? É impressionante, né? Mas vamos lá, Luiz. Você tem uma outra imagem inicial que era com um teor mais alegre aí, né? Eu peguei em algum lugar na internet, acho que foi num vídeo do Eduardo Bueno, uma propaganda maravilhosa porque assim, as primeiras proibições no Brasil datam do século XIX, 1930, mas eram proibições
a respeito do uso da maconha, muito frágeis e que não, de fato não colaram, né? A maconha era vendida e era consumida, era plantada, até quando ela foi proibida só no século XX. Mas ainda no século XX, existiam algumas campanhas que colocavam no jornal um texto que é o seguinte, uma propaganda de jornal que tinha como título Fumos Índios, Cigarros Índios. E aí estava escrito: a dificuldade de respirar, a roncadura, a flatulência, a respiração sibilante acabam quase que de instantâneo. Começa uma expectoração abundandíssima, quase sempre em pouco tempo, e torna mais fácil a respiração, mais branda a tosse e um dormir reparatório. Cigarros índios, a luz para quem tem roncadura, flatulência e respiração sibilante. Alessandro, o que você acha? O que os ouvintes acham desses efeitos dos cigarros índios, né? Não, mas sabe o que eu fiquei pensando aqui? Você achou essa propaganda, mas era só escrito ou tinha uma imagem? Não, tinha uma logo assim do cigarro. E Fiquei curioso para saber. Você podia postar nas redes sociais pra gente, né? Vou procurar para pôr a foto pra gente. Mas o fato é que, ao longo da história brasileira, só para dessa, né, a maconha foi consumida. A Carlota Joaquina usava chá de maconha. E ela era consumida basicamente, em primeiro lugar, pelos negros, né? Mas pelos índios também. Mas o controle, o início do controle é do século XIX. Houve um primeiro decreto em 1830 em que proibia a venda e o pito do pango. Isso estava no texto da lei. O pango também é o nome da maconha. A maconha tem muitos nomes interessantes, né? Tem. A venda era punida com a multa de R$20.000 e quem usasse 3 dias de cadeia, tá? Essa é a lei de 1930 que não pegou. Vamos contar detalhadamente a lei que vai pegar, né, ao longo do episódio. Pois é, então, no primeiro bloco a gente vai falar de uma história, né, da utilização e depois da criminalização da maconha no mundo e aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil. A gente vai utilizar como referência o livro da Luísa Saad, né, chamado O Fumo de Negro, né, a criminalização da maconha no pós-abolição, livro de 2019, que saiu pela editora da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Livraço, né? Um livro muito interessante para quem quiser saber as raízes de tudo isso, de toda essa história e a relação com a população negra brasileira, né? População afro-brasileira. E o segundo bloco a gente vai discutir mais especificamente sobre a PEC, sobre os trâmites políticos que estão rolando por trás dessa discussão que a gente traz aqui hoje. O terceiro bloco é o de sempre, né? No terceiro bloco a gente vai para Querência, dá uma volta por lá, depois a gente enfrenta uma maldição, depois a gente senta lá no hotel da dona, como chama? Dona Rosa. Da Dona Rosa, e discute uma luta de gosto para encerrar. Pode ser? Pode ser, mas deixa eu fazer aqui as ofertas, não a do Pango e nem a da combate à roncadura, mas a propaganda do Maldita Politicagem. Nós somos um conteúdo de divulgação científica nas áreas de sociologia e ciência política. A gente procura fazer episódios semanais, a gente faz episódios semanais com temas diversos. E se você gosta, por favor, envie isso para os seus contatos, para que o nosso conteúdo possa chegar mais longe. Além do mais, também dá para colocar 5 estrelinhas e compartilhar nas redes, se você achar que vale a pena. Isso ajuda muito o nosso engajamento. Nós estamos em todas as plataformas, quer dizer, quase todas, e no YouTube. E, para quem gosta e pode, a gente pede uma doação, um apoio financeiro, lá no apoia.se/Maldita Politicagem. Lembrando que se não fossem as bem-aventuradas almas que já apoiam, esse projeto não estaria mais funcionando, porque são com esses apoios, com esses apoios que a gente consegue arcar com as despesas que o podcast traz. Então, Alessandro, vamos partir do começo, vamos estudar a história do pito, do pango, do bang, da jamba, da liamba. Que bicho é esse, Alessandro? Não se esqueçam nesse episódio, pelo amor de Deus. Galera, a gente faz as brincadeiras, obviamente, mas não é diminuindo, né, a luta, enfim, realmente é um problema social que traz uma série de consequências, muitas injustiças, etc, né? Bom, mas é do nosso teor aqui, né, Luiz, deixar a coisa um pouco mais leve, mas jamba, né, ou maconha, é o nome popular da cannabis sativa, né, essa erva que já há muito tempo é
cultivada pelo ser humano, né? Os estudos arqueológicos, inclusive, indicam que ela é uma das primeiras plantas a serem cultivadas, porque ela tem uma série de usos e ela é relativamente fácil para ser plantada, né? Em lugares, especialmente em lugares mais calores, né? Em lugares mais quentes. Então, o óleo dela é extraído das sementes, a fibra pode ser utilizada para fazer tecidos, enfim, talos, né? Além das suas substâncias e como eu posso falar isso? Das suas propriedades psicoativas, né? Interessante, né? Isso aqui eu vou confessar, né? Eu fui procurar lá no Wikipedia em inglês, né? Sempre tem aquela parte histórica lá. E a maconha é cultivada há muito tempo e no Japão, pré-neolítico, 8.000 anos atrás. Primeiro que no Japão é estranho, né? É nada. Existem Os japas são doidão, filho. Existem, enfim, né, alguns estudos indicam que os japoneses já utilizavam e cultivavam a planta. Na China, 5.000 anos atrás, né? Tudo isso muito por causa da fibra que existe nessa erva, portanto. Né? Aqui no Brasil, o Gilberto Freire vai afirmar que o hábito vai passar a surgir mais ou menos no século XIX, né? E que o tabaco era um hábito aristocrático dos senhores, dos brancos especialmente, né? Fumar cigarro, fumar cigarrilhas, etc., né? Enquanto a maconha era identificado como fumo de negro, né? Usado pelos escravos especialmente. Então existe uma discussão gigante de como a maconha foi trazida para o Brasil. Alguns estudos relatam que os próprios escravos trouxeram escondidos em artefatos, etc. Outros relatam que foram os colonizadores mesmo que trouxeram. Enfim, essa discussão acho que a gente não vai ter resposta nunca, né? Mas o fato é que a maconha está presente no Brasil há mais ou menos uns 200 anos, por aí. Tá. Alessandro, esse período, o período aí da colonização mais antiga, né, século XVI, XVII, ela era utilizada livremente, século XVIII ainda. A proibição vai começar a ser pensada no século XIX, portanto, 1800, Finaleira, né? finaleira. Mas o fato é que você pensa que nesse período de 1600 e tanto até 1800 e tanto, 1500 e tanto, melhor dizendo, né? Mais ou menos uns 200 e poucos anos, o pessoal não precisava usar aquele prensado, né? O pessoal usava a florzinha normal, porque não era proibido, não tinha dificuldade de produzir, de transportar. Então, a pessoa vivia bem aquele período, você não acha? Pois é, existem relatos, né, vários relatos, inclusive, de que plantavam mesmo, né, era comum plantar, né, e a maconha realmente, né, no clima brasileiro é bem fácil de ser plantada, né. Hum. Bom, mas aí, Luiz, a coisa foi se tornando cada vez mais comum no mundo, né, uma série de recomendações médicas para a proibição de substâncias consideradas drogas, né. A preocupação inicialmente em 1912, por exemplo, né, numa convenção, só para falar para o pessoal historicamente dizendo, né, no século XIX ainda a maconha era proibida em pouquíssimos lugares do mundo, né? As proibições começaram a vir uma atrás da outra no século XX, e o Brasil está no meio dos países que vai começar a criminalizar, a proibir a maconha ali no século XX, primeira metade do século XX, que é que as coisas aceleram. Mas 1912 é um marco, né? Ocorreu a primeira convenção internacional do ópio realizada em Haia, onde eles tematizaram a morfina, a heroína, a cocaína como problemas, né? Substâncias que precisavam passar por regulamentações, etc. Fato que se concretizou no Brasil. O Brasil, em 1921, traz uma legislação, já começa a esboçar uma legislação. Essa legislação se torna mais proibitiva e mais abrangente em 1932, né, quando a maconha aparece também, mais de 100 anos depois da inclusão da planta na lista de substâncias proscritas. Ó, tem papel de dois médicos importantes nessa história aqui. Um deles é o José Rodrigues da Costa Dória, um médico que nasceu na Paraíba, mas fez a carreira na Bahia, em Salvador, e é o médico que é objeto da dissertação de mestrado da Luísa Saad, que você mencionou. E ele se dedicou a muitos estudos sobre vício, sobre substâncias psicoativas e, enfim, era um grande especialista da época. Ele trabalhou na Universidade da Bahia, onde trabalhava o Nina Rodrigues, que é um médico brasileiro, um dos primeiros médicos a estudar crime e raça, ainda naquele registro do racismo científico do final do século XIX e começo do século XX. Então, esse período de transição do Império para a República no Brasil é o amanhecer das teorias racistas sobre crime, sobre trabalho, sobre cultura e sobre comportamento com relação à maconha, né?
Perfeito. Então, o livro dela disseca a obra desse médico e mostra como que ele é. Ele é um dos responsáveis por fazer essa associação entre droga e malandragem e negro. Esse autor, o José Rodrigues da Costa Dória. Mas aí, um outro, o Pedro José de Oliveira Pernambuco Filho, outro médico, que é o grande representante do Brasil nesses encontros internacionais e que foi o que equiparou a maconha ao ópio, dizendo que a maconha era tão danosa à saúde humana quanto o ópio e os derivados do ópio, que é claramente uma coisa que não tinha embasamento científico na época. Não era possível sustentar que a maconha tinha os mesmos efeitos perigosos que os derivados do ópio. E hoje a gente sabe que isso é uma maluquice total, né? Então vamos lá, Luiz, vamos contextualizar um pouco teoricamente a construção dessa proibição de 1932, que eu acho que é um elemento importante. É preciso lembrar que a maconha não era utilizada apenas como forma pelo seu uso recreativo, né? Ela tem funções, inclusive em algumas matrizes religiosas, funções espirituais, etc., né? É diversificada a utilização e realmente tem uma raiz cultural muito forte em vários povos e etnias africanas, né, que vieram para cá escravizados. Bom, nesse contexto de racismo científico, que a gente deve entender esse racismo científico como um tipo de ciência que procura algum embasamento científico, né, de testes, etc., mas que parte do racismo, né, parte do campo do racismo para entender as coisas. Então, o ponto de partida é o racismo para justificar diferenças culturais, justificar eventuais problemas da população negra como um todo, né? Então existia muito aquela visão de que os negros eram pessoas alegres demais, sem disciplina, embriagados normalmente, né? E que não eram propensos ao trabalho e que isso tinha alguma relação com a utilização da maconha, né? Era mais ou menos esse o teor de muitos dos estudos. Era uma forma, então, essa ciência, esse racismo científico com pouquíssimo teor científico de fato, buscava em última instância legitimar o poder do homem branco, né, promover a manutenção de uma espécie de hierarquia social. Por isso, então, o fumo nunca foi um problema nesse Brasil até pouco tempo atrás, né, enquanto a maconha foi já proibida ali em 1932, né. É importante ressaltar também que heroína, morfina, né, principalmente heroína e a cocaína, no Brasil não era tão popular no começo do século XX. O Brasil participou dessas convenções sem ter um problema necessariamente relacionado a essas drogas como um todo, né? Era baixo a utilização. Curioso a respeito disso, só uma notinha aqui. O título da obra mais importante desse médico, o José Rodrigues da Costa Dória, é Os Fumadores de Maconha, : Efeitos e Males do Vício. Já começa com os fumadores, né? Porque você já sabia quem que eram os fumadores, né? Normalmente a concorrência era maior entre negros e ex-escravos, ali nessa... Esse é um texto de 1911, um artigo que ele escreveu. Então ele não fala a maconha, o personagem, né? O sujeito da frase são os fumadores. E isso já mostra muito o ponto de partida racista da afirmação desse médico. Pois é. Bom, Luiz, a gente tem uma discussão grande no Brasil, é muito utilizada, várias vezes a gente aparece descriminalização e legalização, né? Esses dois termos aparecem e às vezes não são bem explicados. Aliás, eu mesmo não saberia responder essa pergunta, e a gente fez a pergunta para o especialista, né, o André Feges, para ele diferenciar para a gente a diferença entre legalizar e descriminalizar. Vamos ouvir o nosso especialista aqui. A diferença entre legalização e descriminalização é bastante objetiva. A legalização é uma medida muito mais ampla e abrangente. Ela incluiria regras específicas para toda a cadeia produtiva. Assim, haveriam regulamentos a serem aplicados para a parte de produção, regras específicas para a distribuição e também regras específicas para o uso. Já a descriminalização é, na verdade, uma manutenção da proibição. Ela apenas passaria para uma outra seara do direito, uma outra área do Estado. Em vez de ser tratada diretamente pela polícia e pelo sistema de justiça criminal, ela passaria a ser tratada por outros órgãos do Estado na forma de proibições administrativas.
Uma comparação interessante para as pessoas, né, conseguirem entender bem essas diferenças são as regras de trânsito. Há determinadas regras de trânsito que implicam em maior gravidade, e exatamente por essa maior gravidade são entendidas como crime, como, por exemplo, a prática do racha, lesionar alguém ou matar alguém na condução de veículo automotor. Já outras medidas, como por exemplo estacionar na calçada, não utilizar os faróis, não utilizar o cinto de segurança, são também condutas proibidas. Entretanto, não são tão graves. E por não serem tão graves, elas são meras infrações administrativas. As pessoas não respondem perante o sistema de justiça criminal e não há intervenção imediata pela polícia. Apenas há atuação direta pelos agentes de trânsito e as pessoas respondem em processos administrativos perante o Detran, podendo haver implicações sobre o seu direito de dirigir. Essa comparação é interessante porque as pessoas têm muita dificuldade de entender que nem tudo que é proibido é crime. Há muitas coisas que são proibidas e que não são crime. Então essa busca pelo sistema de justiça criminal e por atuação policial para tudo aquilo que é proibido é um equívoco grave no Brasil. As pessoas têm a impressão de que tudo aquilo que a polícia não atua é porque seja permitido, e isso é falso, conforme a gente demonstra com essa comparação do direito de trânsito. Bom, eu acabei de perceber, né, que eu sou um analfabeto em direito, realmente, né? Para mim era proibição e você fazer algo contra a proibição era um crime. Eu tinha isso em mente, não tinha muito claro isso. E a partir da resposta do André, dessa primeira resposta, dá para entender, olhando, né, para a história das leis com relação à maconha e outras drogas no Brasil, que o debate sobre legalização só existe em movimentos sociais organizados que defendem essa causa, porque do ponto de vista mais forte do Estado brasileiro, essa pauta nunca avançou, né? A legalização, como acontece na Califórnia, como aconteceu no Uruguai, que é você organizar toda a cadeia de produção, transporte, distribuição e consumo. O Brasil, se é que chegou perto, mas muito longe ainda, foi com essa decisão do Supremo que nós vamos analisar com calma no segundo bloco. Mas a ideia que está em voga no debate atual da luta, do conflito entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal é em torno da descriminalização. Portanto, que não vai organizar o mercado e essa cadeia produtiva, só vai mudar o tipo penal com relação a uma parte minúscula dessa cadeia, né, que é o usuário caseiro, usuário, enfim, que usa pouca quantidade. Tem umas tabelas para nós, meu Coriciano? Vamos lá, então, Luiz. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, né, na discussão, né, que o STF travou sobre a descriminalização da maconha. Descriminalização é uma palavra lazarenta para falar, né? De contar. Ele trouxe alguns dados, né? Na verdade, ele sugeriu uma quantidade para ser permitida ao usuário no Brasil, para que ele não fosse considerado um traficante, de 25 gramas, um número que é baseado na legislação portuguesa, né? Uma referência internacional no tema. Diz o Barroso, que se esse limite fosse aplicado no Brasil, 27% de todos os condenados pelo crime de tráfico de drogas presos por apreensão de maconha estariam dentro do parâmetro, ou seja, não estariam, portanto, absolvidos nesse caso, né? E vários estudos, né, recentes de grandes instituições de pesquisa no Brasil trazem alguns esclarecimentos para a gente, né? O IPEA, por exemplo, traz o número de que 51% dos casos por tráfico de maconha são de apreensões de menos de 100 gramas, né? Um outro parâmetro aqui utilizado. Ainda o IPEA vai dizer que 34% das mortes violentas no Brasil resultam da chamada guerra às drogas, né, desse combate que nós temos, essa política de combate às drogas que nós temos aqui no Brasil. A Fiocruz, um relatório de 2019, vai levantar que 23% dos delitos registrados no sistema prisional são referentes ao tráfico de droga e que 10 a cada 100 brasileiros entre 12 e 65 anos já consumiram drogas ilícitas, ou seja, 10% da população ativa no Brasil, né, já consumiram drogas ilícitas. Desses, 77% consumiram maconha. É uma droga popularizada e muito alto popular. nível até, né, Sim. no Brasil. Deixa eu só fazer aqui, só para enfatizar esses dados que você trouxe. Então, da população condenada por tráfico no Brasil, 27%, quase um terço, estavam portando menos de 25 gramas e, no entanto, acabaram indexados, classificados como traficantes. Por quê?
E aqui vale a explicação. A Lei de Drogas de 2006 brasileira, ela não distingue, a partir de uma dada quantidade, quem que é usuário e quem que é traficante. Mesmo que essa lei procure dar um tratamento positivo, né, sociomédico, portanto, de acompanhar palestras, fazer tratamento a quem é usuário e um outro tratamento a quem é traficante, um tratamento de uma pena severa de 5 a 15 anos de prisão. Então, o tratamento é muito diferente. Agora, a constatação é que ela é vaga pela lei. Então, o indivíduo pode estar com 3 gramas, como o caso do homem em São Paulo, e ser preso. E o outro pode estar com 500 gramas e ser considerado usuário e, portanto, não vai ser preso. Essa indefinição na lei que faz com que o sistema de justiça penal, isto é, o policial, o delegado, o promotor que acusa e o juiz que julga, eles tenham usado, enfim, o preconceito aparece aqui, preconceito racial, porque 68% dos presos brasileiros por tráfico são homens pretos. Então, a indefinição da lei contribui para que os preconceitos e o racismo estrutural operem nessas 4 etapas: o policial, o delegado, o promotor e o juiz. Vamos organizar rapidamente aqui, porque não fica fácil com tanta informação. Então, vamos lá. O Brasil tem uma lei de drogas que é de 2006. Essa lei não distingue a partir da quantidade usuário e traficante. Isso fica a cargo das instituições do sistema de justiça penal. Os efeitos negativos dessa lei são muitos, porque há consequência principalmente de prender preto e pobre, e fazer a população carcerária explodir no Brasil, e com as consequências que a gente sabe, como, por exemplo, fazer laboratório para o crime de pequenos usuários, todos os problemas decorrentes disso. A partir do recurso extraordinário da Defensoria do Estado de São Paulo, o Supremo veio e entrou na jogada. Aí o STF, né? O STF, Supremo Tribunal Federal, começou a julgar esse recurso extraordinário, e a partir dessa decisão do Supremo, ela vai servir como parâmetro para as instituições prenderem ou não os usuários com dada quantidade. E aí, em março de 2024, agora, o placar estava 5-1 a favor da descriminalização, e havia uma divergência de quantidades, 25 gramas para um juiz, 40 gramas para outro juiz, mas aí o Dias Toffoli pediu vistas quando estava 5-1 a favor da descriminalização e interrompeu a votação. E aí, o Senado, que há muito tempo, inclusive em função da onda bolsonarista, que acha que o Supremo está governando o país, está sendo uma instituição autoritária, vai acabar com a democracia, patati, o Senado, o Rodrigo Pacheco, presidente da casa, botou para andar uma lei de autoria dele para agradar esses senadores bolsonaristas com vistas à eleição para a presidência do Senado do ano que vem, que ele quer eleger o mestre dele, o Davi Alcolumbre. Ele botou essa lei para rodar, para andar, para agradar essa base bolsonarista. Por isso que os nomes da coautoria da PEC, que eu citei lá na abertura, são nomes ligados ao bolsonarismo raiz. Essa é a PEC 45 de 2023, que foi aprovada em 2 turnos, agora em abril de 2024. Tramitou muito rápido, não houve muito debate, muita divergência, e passou com folga. Não foi folga, mas passou com facilidade, depois nós vamos explicar por quê. Mas... No português, claro, né, Luiz? O Senado reagiu, né? O STF estava discutindo a pauta, o Senado foi lá, através do Senado, aliás, os bolsonaristas se reuniram e reagiram ali, né? Começou dali uma espécie de reação contra o STF, né? Bom, a gente perguntou, então, qual é a diferença, né, do que se trata, aliás, essa PEC 45 de 2023, né, chamada PEC das drogas, e como essa proposta é diferente, se diferencia, aliás, das leis atuais, né? Qual o impacto que vai ter, né, caso seja aprovada. Né? E se ela pode ser considerada inconstitucional? Perguntamos isso ao Feges, vamos ouvi-lo. A PEC 45, também chamada de PEC das drogas, atualmente em discussão no Brasil, já tendo sido aprovada no Senado da República, é uma proposta de emenda à Constituição que incluiria no artigo 5º um inciso para prever que qualquer quantidade de substância ilícita deve ser considerada crime no Brasil. Há uma série de problemáticas com essa proposta de emenda à Constituição, mas a principal delas é porque ela se coloca diretamente para confrontar
o avanço da discussão dentro do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da criminalização do porte de drogas para uso pessoal. Ocorre que, embora o poder de reforma da Constituição seja bastante amplo, há determinadas matérias que não podem ser alteradas por emenda constitucional. Elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que elenca o que nós chamamos de cláusulas pétreas, ou seja, quais são as pedras fundamentais do Estado democrático brasileiro e que, por isso, não podem ser reformadas. Entre essas cláusulas está a separação dos poderes, e atualmente, na configuração da Constituição brasileira, o julgamento sobre constitucionalidade de leis é matéria exclusiva do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, essa PEC, da forma como ela é posta para confrontar a decisão do STF, ou uma eventual decisão, uma vez que aquele processo ainda não está encerrado, acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, ou mesmo que limitada à questão da maconha, ela afrontaria, portanto, a separação dos poderes. Ela tentaria trazer para o Senado ou para o Congresso a responsabilidade de discutir que determinadas matérias são constitucionais ou inconstitucionais, enquanto a própria Constituição previu que essa matéria recai sobre o Supremo Tribunal Federal. E assim ela poderia ser vista como uma proposta de emenda à Constituição que violaria a separação dos poderes e, por consequência, não poderia ter a sua tramitação válida dentro do Estado Democrático Brasileiro. Entretanto, quem deveria fazer esse julgamento também será o Supremo Tribunal Federal, que é para onde são encaminhadas as discussões acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade do próprio processo legislativo, né, do próprio processo de discussão de criações de emendas constitucionais e novas leis. Então, deve ser provocado o Supremo Tribunal Federal para que se manifeste sobre essa matéria. Uma outra perspectiva específica a ser eventualmente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade e à legalidade dessa proposta emenda à Constituição seria de que ela, de alguma forma, invalida ou diminui a esfera de direitos fundamentais já assegurados pela própria Constituição. Veja, que é um pouco mais complexo o raciocínio. O Supremo Tribunal Federal tem entendido, a partir da maior parte dos votos já proferidos no recurso extraordinário 635659, que a criminalização do porte de drogas para uso pessoal viola a Constituição por desproporcionalidade, especificamente sobre alguns direitos fundamentais, que são os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade. Se esse for o entendimento também, se concluiria que essa proposta de emenda à Constituição é inconstitucional por violar a cláusula pétrea, porque a emenda à Constituição não pode reduzir direitos fundamentais. Então, de alguma forma, ela estaria reduzindo o direito fundamental à intimidade e à privacidade e, portanto, também seria uma proposta de emenda à Constituição limitada pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição e que não poderia ocorrer na forma como ela está sendo conduzida atualmente. O que nós podemos extrair rapidamente dessa explicação, né? É que há uma discussão jurídica importante que o Senado não levou em consideração. E é provável, é bem possível, acho que provável que essa própria lei que está tramitando, foi aprovada no Senado, ela volte a ser objeto de avaliação da sua constitucionalidade pelo Supremo em um momento que a gente não sabe quando, né? Então, vai ficar um imbróglio danado e, com isso, a validade da lei de 2006, que tem como uma das suas consequências encarceramento em massa de usuários de pequena quantidade, que são pretos pobres, porque normalmente quando o usuário de pequena quantidade é branco, ele é classificado como usuário e não traficante, ao passo que o negro é classificado como traficante. Só uma observação, Alessandro. A tramitação no Senado foi um pouco desoladora para aqueles dedicados à causa da descriminalização no Brasil, que discutem isso há muito tempo, como o próprio André fez, nosso entrevistado, e tantos outros. O Mauro Lene, que já foi entrevistado aqui, várias pessoas que dominam esse assunto, porque ali o debate foi acelerado, foi uma avalanche do bolsonarismo sobre os outros grupos e o próprio governo não se organizou para enfrentar o debate. Na votação em segundo turno, nomes importantes do PT
se ausentaram ou se abstiveram, como, por exemplo, Fabiano Contarato, que é senador do Espírito Santo pelo PT, um cara que costuma ter posições progressistas firmes. O Randolph é líder do governo no Congresso e o Jacques Wagner é líder do governo no Senado. O líder do PT é o Beto Faro, é isso? Então, fazer episódio sobre maconha, a pessoa fica esquecida, né, japonês? Não é uma coisa recomendável, não. Bom, mas o fato é que o governo deixou a coisa correr frouxa, mesmo embora a bancada do PT tenha sido orientada a votar contra a PEC. O governo não fez essa orientação para a maioria e, como eu disse, os nomes importantes do campo progressista não se levantaram contra isso. Vale dizer que o Paulo Paim fez um bom pronunciamento, Marcelo Castro, um médico, também fez um debate contrário forte, mas eles sofreram um 7-1 da bancada bolsonarista que ocupou a tribuna para detonar o Supremo e fazer uma discussão que é muito parecida com a discussão da década de 1910, 1920, é uma atualização daquele debate preconceituoso e racista a respeito da porte de droga para uso pessoal no Brasil. Mas vale dizer que as orientações das lideranças chamam a atenção que só o PT é o único partido que votou não, né, que orientou não, né, para suas bancadas. Inclusive o PSB e o PDT, né, tiveram orientação, não foram nem orientação livres, foram orientação de sim, né, para a PEC como um todo. Livre ficou em MDB apenas, né? Então, veja, é assustador um pouco, porque se vocês olharem, procurarem na internet aí, né, o site do Senado mesmo colocou o placar, todos os partidos que têm senadores está escrito com orientação das lideranças sim ali, né? Uma coisa meio assustadora aí, essa votação. Então, o placar final acabou sendo, né, Luiz, no primeiro turno 53-9 e no segundo turno 52-9. Então, bom, interessante essa fala do André fez, né, mostrando como a PEC poderia, ela estaria invadindo um pouco, né, daquilo que seria o papel do Senado, né, do Legislativo como um todo, mas acima de tudo estaria elevando, né, o caráter em vez de ser caráter de lei, colocando na Constituição nossa, então, essa criminalização. Bom, no quebra-pau a gente pediu, na verdade o quebra-pau é uma extensão, né, dos argumentos que o André fez a gente pediu para ele fazer uma espécie de análise social, né, dessas leis, dos problemas jurídicos envolvidos com a proibição da maconha, a criminalização da maconha no Brasil e seus resultados, e alguns dos problemas na forma como é aplicada a lei aqui no país, né? Vamos ouvir. Para fazer uma avaliação da lei de drogas atual no Brasil, a gente precisa fazer uma retrospectiva histórica, né? Nós tínhamos a Lei 6368 de 76, que previa para a figura da pessoa que portava drogas para uso pessoal uma pena de prisão de 6 meses a 2 anos. Com isso, a polícia, cumprindo um papel que, no mais das vezes, não é o papel de investigação criminal, não é propriamente o papel de repressão criminal, mas é um papel muito mais de higienismo, um papel de segregação, de afastar determinadas pessoas vistas como indesejáveis dos espaços públicos, conduzia com frequência usuários às delegacias que lá ficavam detidos. Com a entrada em vigor da Lei 11.343 de 2006, que é a atual lei de drogas, acabou-se a pena de prisão para usuários de drogas. Ou seja, os usuários são conduzidos às delegacias e imediatamente são liberados com o compromisso de comparecer em uma audiência posteriormente. Ocorre que a polícia, percebendo esse movimento, e nós temos dados bastante suficientes disso nas estatísticas do DEPEN, querendo manter aquela situação anterior, como não foi fixado na lei nenhum critério objetivo, nenhum critério rígido para diferenciar tráfico de drogas de porte de drogas para uso pessoal, a polícia passou a tratar usuários como se fossem traficantes a partir de outros elementos externos à questão, externos ao fato. Ou seja, qual é a sua classificação étnico-racial, qual é a sua classificação acerca de renda, acerca de trabalho, acerca de local da cidade, sempre trazendo uma criminalização excessiva para as pessoas vulnerabilizadas e uma política de tolerância para pessoas privilegiadas. Assim, as pessoas que possuem renda, que possuem trabalhos lícitos, que possuem profissões reconhecidas, em bairros mais ricos, brancas, classe média, enfim, eram todos
todos conduzidos para a delegacia e registrados como usuários. Já as pessoas pobres, as pessoas periféricas, as pessoas negras especialmente, são conduzidas às delegacias em situações nas quais a polícia os classifica como traficantes. E como não há nenhuma diferença, fica um critério exclusivamente da palavra policial. A palavra policial é considerada prova. E aí nós temos um problema muito importante para dizer. Aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário 635659, embora ele tivesse em si uma tendência a descriminalizar e fixar critérios objetivos, especialmente a partir do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que propôs alguns critérios quantitativos para diferenciar traficantes de usuários, tem ali um problema interno no próprio julgamento que o resultado deveria ser nenhuma alteração da realidade. Explico. Quando apresentado os critérios objetivos, a fixação de alguns gramas de maconha ou de algumas plantas de maconha para cultivo pessoal, diferenciando isso de uma atividade de tráfico, o ministro Luiz Roberto Barroso foi questionado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre qual era o tipo de critério, né? Se seria um critério de presunção absoluta ou de presunção relativa. E o que é o critério de presunção absoluta e de presunção relativa? A presunção absoluta é aquela que não admite prova em contrário, ou seja, se a pessoa estivesse abaixo dessas quantidades, independentemente de contexto, ela seria classificada como usuária. E acima desses valores seria qualificada como traficante. Ocorre que o ministro Luiz Roberto Barroso optou por dizer que aquela fixação de critérios era de presunção relativa, ou seja, que admitiria a prova em sentido contrário. Conforme eu expliquei anteriormente, não havendo outros critérios, cabe à palavra policial fazer a primeira diferenciação. E sendo presunção relativa àqueles critérios, ocorreria basicamente o mesmo fenômeno que nós já vimos acontecer com o vigor, com a vigência da Lei 11.343, ou seja, a polícia acabaria decidindo quem é usuário e quem é traficante, mesmo estando dentro das quantidades parametrizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Bastaria a polícia dizer que, essa pessoa estava com apenas 1 grama de maconha, mas eu entendo que ela estava traficando e dizer qualquer coisa a partir disso, que o sistema de justiça criminal chancelaria a palavra policial e classificaria aquela pessoa como traficante. Então, em termos de efeitos práticos, de alteração da realidade a partir da posição do Supremo Tribunal Federal, parece-me que, considerando estes aspectos específicos, não haveria grandes mudanças na realidade, ainda que seja julgado inconstitucional a criminalização do porte de drogas para uso pessoal, porque basicamente vai continuar mantendo a palavra policial como grande diferenciador de qualquer uma das duas situações. Luiz, então vamos começar com a nossa maldição a ser enfrentada nesse episódio. Então, você acha que, dessa vez eu não vou focar no tema central do episódio, que é a legalização ou a criminalização da maconha, né? Mas vamos focar na ação do governo recentemente falando, né? Uhum. Você acha que é uma maldição o governo abandonar essas lutas que, né, estão mais ou menos perdidas já de saída? Você acha que o governo deveria, mesmo nessas condições, nessas conjunturas desfavoráveis, comprar alguma briga, mostrar alguma força ou não? Que ele está certo e é isso mesmo, uma espécie de pragmatismo é a coisa correta? Bom, é difícil o dilema, porque a desvantagem em temas de valores e comportamentos é gigante para o governo. Então, ele comprar a briga com esses termos não é bom negócio. Agora, a apatia do governo é uma maldição, porque o debate nos âmbitos médicos, de assistência social, no âmbito de economia, de sociologia, está muito diferente do que está pautado no Congresso brasileiro pelo parlamentar mediano. O parlamentar mediano, acompanhei as sessões de votação para preparar o episódio, é um show de horrores. Eles destilam preconceito, ódio, lugares comuns, informações falsas pra caramba. É um monte de bobajada. Então o governo, eu não sei se a maldição é não comprar briga, porque ele vai perder e ele precisa aprovar outras pautas, reforma tributária e assim por diante, e aí ele tem que ter um equilíbrio sutil. Agora, o governo não participar qualificando o debate com seus representantes nas tribunas,
Isso é uma maldição muito grande, porque o Brasil precisava aproximar o debate técnico, científico, do debate parlamentar, que atualmente está Perfeito. nível volume morto. Então, esse é o Perfeito. problema, certo? Perfeito. Não, eu acho também, o governo, não sei, eu concordo, não é comprar a briga necessariamente para ganhar, né? Mas para mostrar o outro lado. É preciso estar ali argumentando, né? Esses cortes aparecem, enfim, em todo qualquer lado, né? Nas mídias sociais como um todo, na televisão, enfim. Eu acho também que o Congresso tem sido um palanque, né, dos políticos mais absurdos possíveis, né? E a gente tem representação, nem que seja, mesmo que seja menor, né? Existe uma representação ali mais qualificada, concordo com você nessa. Tem uma historinha de querência para nós? Algum amigo que gostava de dar aquele tapinha? Dá aquela puxada boa? Não posso falar isso, que eu não tenho informações a respeito da turma lá de querência, mas eu descobri, percorrendo o livro da Luísa Saad, aquele lá, O Fumo do Negro, né, que é uma explicação importante da história da criminalização da maconha no Brasil, o que grandes representantes da medicina dessa primeiro quartel, essa expressão é muito velha, né? Primeira quarto do século XX, afirmações maravilhosas que ela foi pincelando deles. Então, o Marcílio Brandão, um médico cearense, ele fazia a seguinte descrição. Essa substância, né, a cannabis, fumada em cachimbos especiais, e os indivíduos não acostumados à embriaguez, o efeito é rápido e produz geralmente uma tendência ao riso e a ideias alegres. Pô, isso aqui é verdade, isso aqui é ciência. Tá? O outro que é o cara com certeza experimentou, né? ele deu uma beliscada, não é possível, né? Deu uma Então, experimentada. o Rodrigues Doria, o outro médico, esse médico que fez a carreira na Bahia, ele dizia o seguinte, tem um trecho que ela pega ali. Ordianamente fumado, né? Diariamente, cotidianamente fumado, tem pessoal que fuma diariamente, presta atenção aqui, pô, presta atenção. O tóxico poderia levar a desordens digestivas, anemia, debilidade geral, loucura crônica e demência. Pô, eu não sei de onde que ele tirou esse negócio aqui de desordens digestivas e anemia. Não faz o menor sentido. A pessoa vai ficar fraca fumando maconha? Não fica, né? Não sei, tem que me dizer. O pessoal que diz aí pra gente, né, Alessandro? Mas a gente está tentando aqui dar uma descomprimida no assunto, que é muito sério, mas esses trabalhos de medicina desse começo do século XX há uma coletânea de frases engraçadas e de má interpretação sobre os efeitos da cannabis no uso recreativo, né? Então, é um racismo de péssima qualidade, né? Um negócio que se ideias alegres, riso, flatulência. Não, e tá tudo associado com todo o imaginário da população negra por trás, né? É um negócio bizarro isso aqui, né? Então, para comprovar também, Luiz, que a loucura não estava só nos cientistas, né, da época, supostos cientistas da época, né? Existia um ditado popular no final do século XIX, né? Que maconha em pito faz negro sem vergonha. Veja só, o ditado popular do final do século XIX no Brasil, retirado do mesmo livro, né? O Fumo de Negro, da Luísa Saad. Grande livro aqui, né? Ou seja, um negócio totalmente tenebroso aqui. O pito, o pango, eu tô com essas palavras na cabeça, não consigo parar de pensar. Jamba, alhamba. Mas isso daí é de outro país, né? Não, são termos que são utilizados na história do Brasil em determinadas regiões e foram catalogados por ela. Em outros vídeos, o pito, o pango, cigarro índio. Eu gostei. Pessoal, o que vocês preferem? Qual a melhor expressão? Pito, pango, o bang, a jamba ou a lhamba? Qual que é melhor? Melhor alcunha para o fumo do capeta. Vamos lá. Luiz, o Luta de Gostos, eu confesso que eu tô sem muita inspiração, mas tem duas músicas clássicas aqui do Brasil, né? Debatidos tudo isso que a gente está falando aqui, né? Sobre a legalização, sobre o caráter, esse problema estrutural, né? Problema carcerário, enfim. E que são mais ou menos o mesmo ano, né? A primeira música que eu trouxe aqui, na verdade fiquei na dúvida, né? Porque essa é uma banda que tem toda uma obra referente à maconha, né? Que é o Planet Hemp. Planet Hemp, que no seu primeiro álbum, de 1995, tem a música Legalize Já, que traz a seguinte frase aqui, ó. Você vai escolher qual dessas músicas você prefere. Você lembra dessa, né? Lembro. Composição canta do Marcelo D2. Canta um pedacinho. Não, senhor. Composição do D2 com Rafael Crespo. Abre aspas, o álcool mata bancado pelo Código Penal, onde quem fuma maconha é que é o marginal. E por que não legalizar? Estão ganhando dinheiro e vendo o povo se matar, né?
E aí vem o Essa frase. refrão. E o refrão? Não, o refrão não sei. Vocês têm que procurar, eu nunca ouvi a música. E aí, em 96, o Rapa, né? O Rapa liderado na época pelo Marcelo Yuca, cara genial, né? No seu segundo álbum, né? Traz lá a música A Feira, música eu acho que é de abertura do álbum, inclusive, que né, a princípio parece que é uma feira, né? Mas se você reparar bem na letra, essa feira é de outro teor, né? Que então abre aspas, vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz pra comprar comigo, né? Então, a feira do tráfico, né? Tematizado. Qual você prefere, Luiz? A feira ou Legalize Já? Acho que não tenho opinião formada a respeito disso. Não. Você tem que falar, pô. Bom, se você cantasse, ficaria mais fácil para Não, escolher, mas mas não. eu acho que eu gosto muito assim da feira. Acho que gosto A da feira, feira? mas e você gosta do Planet Ramp, né? Eu sou mais fã do Planet Ramp e da música do Planet Ramp também, viu? É verdade. Curte o Planet É. Ramp bastante naquela juventude serelepe lá em Lins, então. Não, sai fora. Ô, escuta aqui. Você sabe de onde vem a lenda do 4:20? Não, já ouvi falar, mas acho que esqueci. Tinha um horário, né? Um horário. Já ouviu falar, mas você esqueceu. Isso aí, depois você vem me tirar a onda da minha cara, né? Era a hora que uma turma de adolescentes lá dos Estados Unidos, né? Há muito tempo atrás, eu acho que nos anos 70, marcavam para se encontrar num lugar lá, né? Eles marcavam certinho, ó, 4:20 a gente se encontra aqui, na época que não tinha celular, etc. E eles se encontravam lá para acender o cigarrinho deles, né? Cigarro da Paz. Tem muita Cigarro da história paz, boa, né? né? Tem a história do apito, em 96, no Rio de Janeiro. Essa história, não sei se você trombou com ela. O pessoal estava ali no posto 9, É. lugar de concentração da esquerda festiva carioca. E aí, quando começava a chegar policial, eles começavam a apitar para a galera apagar o baseado. E aí isso virou uma febre, tinha apito toda hora, chegava a polícia, eles começaram a prender gente apitando. Não pitando, apitando. 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 Então é isso. Deixa eu fazer aqui algumas observações, agradecer muito as pessoas que ouviram e comentaram o episódio da semana passada sobre os 40 anos da Direta e agradecer a essa semana as pessoas que nos ajudaram a preparar o episódio, mais em particular o Fábio do Comoto, mais em particular o André Feijes, que deu essa contribuição especial a respeito das questões envolvendo a legislação brasileira, a lei penal brasileira. E, enfim, Luiz, um esclarecimento aqui, né? Nós gostaríamos muito de fazer episódios com entrevistas, né? Com esses convidados todos, etc. Mas como a gente ainda faz parte da classe do proletariado brasileiro, né? A gente tem um tempo muito reduzido, a gente acaba gravando esses episódios em horários ridículos, né? Para a gente fazer convite para as pessoas, então acaba sendo muito difícil. Então, essa é uma desculpa aos convidados e ao público também, que seria muito mais legal, né? Ter eles presentes, né? Falando uma série de coisas, etc. Mas é complicado para a gente conseguir fazer uma agenda para isso, né? Isso. E por último, falar que esse tema, a gente, por exemplo, não discutiu se maconha faz bem ou faz mal, que é uma discussão ampla. A gente não discutiu as consequências da legalização nos países que legalizaram. Então, quem conhece do assunto, quiser mandar links, informações, sugestões, isso é muito bem-vindo. A gente ficaria feliz de receber para poder preparar outros episódios relacionados a esse. E agradecer muito a você que chegou até o final e agradecer àqueles que são apoiadores do projeto por meio do apoia.se/Maldita Politicagem. Sem essas pessoas, o projeto simplesmente morre. E para você que gostou, tem críticas, faça as críticas, mas se possível também, aqueles que estão apostando no projeto junto com a gente, entra no apoia.se/Maldita Politicagem e deixa lá uma contribuição que faz muita diferença para a gente. E também, você que está chegando agora, se quiser colocar 5 estrelinhas no Spotify, ajuda muito o engajamento do nosso conteúdo. Seria isso, Alessandro? Gostei, hein? Você que tá apostando nesse projeto junto com a gente. O cara tá virando um apresentador da Rede Globo mesmo. Pô, você já mandou o currículo pra Globo, cara? Manda Ainda lá. não, palhaço. Um abraço, galera. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.